E a gente vai falar de um assunto agora que interessa para todo mundo: como cuidar das finanças pessoais, como organizar tudo e não entrar no vermelho. Ou para quem está no vermelho, sair do vermelho. Nosso bate-papo é com o professor e palestrante Amaury Crosarioli. Tudo bem, professor? Tudo Bem-vindo. ótimo. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Obrigada, professor. Bom, a gente começa falando que a gente está numa situação que não está fácil para ninguém, né? E aí tem que tomar aquele cuidado para, às vezes, não extrapolar na renda, não entrar no vermelho. Ou, às vezes, as pessoas já até entraram no vermelho, né? E como sair do vermelho? O senhor tem uma ideia bastante lúdica, né? Do que tem que Exato. fazer. Como é que é isso? Então, na concepção, as pessoas que estão em dificuldades financeiras, ela tem que entender, o primeiro passo é, para sair do buraco, primeiro é preciso parar de cavar o buraco. Isso é um adágio popular que se aplica exatamente nessa concepção. Quando nós falamos de educação financeira, né, as pessoas têm dificuldade em fazer o controle, anotações. Ninguém quer ter controle, ninguém quer anotar. Então, para que você possa perceber de uma forma lúdica, eu uso um objeto que todo mundo tem na cozinha, o funil. Inclusive, eu trouxe um aqui para te mostrar o que é educação financeira. Exatamente este objeto. Por quê? Ela simboliza, ela representa a entrada de recursos e a saída de despesas. Quem está em dificuldade, normalmente ele está nessa situação. Funil de cabeça para Ele tem baixo. uma pequena receita e uma grande despesa. E alguns nem funil tem. É um tubo de esgoto de 100 Passa milímetros. direto. Passa direto. Então, esse é o controle que nós precisamos ter. Trazê-lo para a sua real necessidade. Trazê-lo para a sua real posição. Então, o que significa que tudo que eu ganho tem que ser anotado, controlado. Você não precisa ser um sovina. Não, tem que ter o controle. Então, você executar numa planilha, até num papel de pão, recebi 1.000. Na realidade, a minha receita não é 1.000, é apenas 900, porque R$ 100 vai para a minha poupança, para uma conta à parte, para capitalizar. Aí, em cima daquilo que eu ganhei, eu começo a me apropriar das minhas despesas e exercendo um controle, sabendo que, no final, eu tenho que entrar no azul. E a grande maioria não faz controle nenhum, não exerce o princípio básico da anotação, de parar e pensar: quanto eu ganhei? Quanto adentrou, o que eu tenho para pagar, e se ajustar a sua vida pessoal em cima do seu ganho financeiro, não extrapolar os seus limites. Um pai de família, por exemplo, professor, que esteja hoje numa situação difícil, numa situação apertada, às vezes, né, tá até com gastos básicos, gastando mais do que ganha. Qual que é a orientação que o senhor dá? Então, a orientação é exatamente começar a visualizar a sua receita em cima dos seus gastos. O que são coisas supérfluas? Se nós começarmos a programar toda a nossa atividade, nós vamos observar que tem coisas que nós podemos ficar sem. Então, no momento da dificuldade, você tem que abrir mão de alguns valores. Às vezes eu tenho uma TV a cabo, eu preciso tirar essa TV a cabo. Às vezes eu tenho que eliminar uma conta de telefone, eu tenho que diminuir a minha conta de luz, eu tenho que fazer algum acerto, senão eu vou entrar num círculo virtuoso. Eu começo fazer empréstimo para pagar empréstimo, e o problema é que vai aumentar demais. E aí não acaba nunca, Não né? acaba nunca. Hoje em dia, que áreas o senhor diria que as pessoas mais, às vezes, deixam o dinheiro embora e que poderia, por exemplo, evitar, que poderia segurar assim, se isso tem que segurar para sempre, é por um tempo, como é que funciona isso? Ó, um dos grandes vilões de consumo é exatamente a alimentação. Então, as pessoas às vezes não fazem um planejamento de uma compra de um mercado, não vai na despensa fazer uma listagem do que verdadeiramente precisa, do que tem, o prazo de validade. Então sai de forma aleatória para fazer a compra, compra coisas que não precisam. Então eu sempre digo, cuide desses pequenos detalhes que o resultado vem ao longo do tempo. Então eu sempre passo algumas dicas. Então, para fazer compra em mercado, se alimente antes de ir ao mercado, faça uma lista detalhada, vá na despensa, verifique com precisão o que você realmente precisa comprar. De preferência, tome uns 3 copos d'água para encher bem a barriga, para não ter fome, e vai focado. Você vai fazer uma compra muito mais rápida, você vai comprar realmente o que é necessário, e você vai ver que começa a sobrar as coisas
no final do mês dos seus recursos. Quem não exerce esse tipo de controle começa a ter o seu colapso, começa a ter as suas dificuldades. E assim, existe alguma, eu não diria uma regra, né, porque cada um tem a sua despesa, mas fazendo uma economia certinha, a pessoa que, por exemplo, está num buraco não muito fundo, vamos colocar, em quanto tempo, ou uma perspectiva de em quanto tempo ela consegue colocar a vida nos trilhos, professor? Então, vai depender muito do seu nível de endividamento e das economias que ela poderá fazer para entrar nos trilhos. Isso varia de pessoa para pessoa e do seu nível de endividamento. Mas é importante a gente elencar tudo que nós gastamos e o que é supérfluo, o que eu posso cortar e exterminar as compras, eliminar aquilo que está te causando o endividamento. Porque algumas pessoas estão no colapso financeiro, não quer fazer o controle, mas continuam mantendo o seu ritmo. É uma forma meio que de fechar os olhos, não querer admitir. O que é isso, professor? Então, é a falta de controle mesmo, porque todo o controle dá um certo desconforto. Mas a partir do momento que você o exerce, as coisas se tornam mais claras. Tem algumas empresas que eu vou ministrar uma palestra de educação financeira, aí eu volto lá um ano depois, ele fala, professor, olha, eu estou vendo a luz no fim do túnel, eu segui os seus conselhos, eu segui o que diz a sua cartilha e eu estou tendo uma nova perspectiva de vida. Hoje o meu relacionamento em casa até melhorou, porque o endividamento ele causa um estresse em toda a família. Boa parte dos conflitos entre marido e mulher se dá pelo colapso financeiro. Então, seguir as regras, inclusive no meu site tem a cartilha gratuita para as pessoas baixarem ela e aplicar no seu dia a dia, é muito importante educar os filhos sobre os gastos. Eu não posso, eu sempre dou esse conselho, jamais faça um endividamento para dar um gosto a um filho, para atender o filho numa demanda que ele está pedindo para você. Ele pode crescer no mundo irreal. Exatamente, e depois você vai ter muito mais problemas no futuro. Então, desça o seu nível, coloque os dois pés no chão e enxergue a sua realidade. Preciso parar de consumir? Preciso parar de consumir. Tenho que melhorar o meu ganho? Tenho que melhorar o meu ganho. Então, eu posso buscar um serviço complementar, eu posso cortar uma grama, eu posso trabalhar de garçom, eu posso ter uma outra receita que vai complementar o meu orçamento. Então, se eu não fizer esse sacrifício, o endividamento vai acabar me matando. Eu vou entrar numa área um pouquinho diferente, mas que com certeza o senhor vai saber falar para mim. Muitas vezes a pessoa que entra numa situação dessa de endividamento, ela acaba se sentindo mal, ela acaba ficando psicologicamente abalada, às vezes achando até que não tem jeito, né? Entra em depressão, por conta dessa situação de, como é que eu vou sustentar minha família, meu filho está querendo uma coisa, eu não posso dar. O que tem que fazer nesse momento, professor? A gente entende, claro, que tem que voltar para a realidade. Mas, por exemplo, a esposa que está vendo o marido numa situação dessa, ou até o filho que está vendo a mãe, o pai numa situação dessa, o que o senhor diria, assim, qual que é a dica para que a pessoa consiga voltar e colocar a vida no eixo? Olha, eu vou dar um exemplo prático. Há algum tempo atrás, eu passei por um grande colapso financeiro. Adentrei a um segmento, não obtive êxito, imaginando que eu teria, e entrei no colapso. Fiquei endividado. O primeiro passo que eu fiz foi reunir a minha família e colocar a real situação que eu estava passando. E eu disse aos meus filhos, o papai não terá condições nem de comprar um cachorrão para vocês. E expliquei toda a minha situação à minha esposa. Eu me lembro que, na época, ela olhou e me disse, nós estamos meio gordinho, precisamos fazer regimes. Já vê o lado bom. Já vê o lado bom. Então, nós vamos fazer um regime nesse período de dificuldade. Cortamos tudo. Viagens de colégio, tirei do colégio, cortamos tudo que era possível. E começamos a trabalhar esse lado psicológico. Nós não podemos, neste momento, mas o futuro, nós temos condições de ascensão. Então, vamos trabalhar novamente para recuperar aquilo que nós tínhamos. Então, todo mundo deu a sua parcela. Então, hoje, um pai que está nessa situação, às vezes ele esconde a sua real situação da sua própria família. E nós temos que ter esse controle também e essa predisposição de comentar e passar a situação real. Porque o filho tem que compreender a situação de um pai, a esposa tem que compreender a situação do marido e o marido também, às vezes, a situação da esposa. E nós podemos abrir mão de várias coisas. Com o tempo,
nessa nossa busca desse equilíbrio financeiro, nós fomos restabelecendo todos os patamares e hoje, com a graça de Deus e controles financeiros, recuperamos tudo que nós havíamos perdido. Então, nesse equilíbrio. Então, é fundamental ter o equilíbrio e não ter a vergonha de falar. Isso, que é um problema sério, eu estou falido, eu estou quebrado e, a partir desse momento, eu preciso ir buscar ajuda. Buscar o auxílio de alguém que possa lhe dar um conselho, que possa estudar a sua situação e lhe dar algumas orientações. Tudo é possível aquele que crê, diz as Escrituras. Então, você tem que crer que é possível acreditar reverter. E seguir em frente. E com toda certeza. Professor, quem quiser a cartilha, você falou que está no site. Qual que é o site? www.amauri.net. Então, essa é a cartilha. É só você entrar, tem o download, é gratuito. Você tem uma imagem similar a essa. Você clica em imagem no meu site, ela já baixa em PDF. Então é uma cartilha toda colorida, no centro dela tem uma lista de compras de supermercado. Olha que legal. Para você baixar também junto com ela, tem uma planilha que você não precisa fazer nenhuma conta, é só ir lançando os valores e ela já vai te dando o saldo. Ganhei 1.000. Paguei 200 de aluguel, eu tenho um saldo de 200. Paguei 300 na farmácia, ele me dá um saldo de 500. Paguei 200 no açougue, eu vou ter um saldo de 300. Legal. Gastei 400 na oficina, já está negativo em 100. Ela não mente. E nós não podemos ter medo do resultado. Temos que encarar. Encarar de frente. Com toda certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu espero que muita gente possa aproveitar essa aula aqui de finanças pessoais e baixar a cartilha também, que tem bastante dicas. Obrigada, professor. Eu é que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Obrigada.